Você olha de novo para o relógio. 11:11. Na nota do supermercado, a soma 222. A placa de um carro que passou por acaso. Você já sabe o que vai ver ali, antes mesmo de focar o olhar. É uma loucura silenciosa e metódica. Esse sussurro obsessivo do universo que só você ouve. Ele está te enlouquecendo, não é? E se isso não forem mensagens de anjos, nem uma falha na Matrix? E se for uma língua esquecida, na qual sua própria alma tenta desesperadamente se comunicar com você? Há quase 100 anos, o maior cartógrafo do mundo interior, Carl Gustav Jung, deu um nome a essa língua e decifrou sua gramática. Ele criou um mapa para essa loucura silenciosa. Na próxima hora, daremos 3 passos. Você entenderá por que esse fenômeno está acontecendo especificamente com você e especificamente agora. Você descobrirá qual tarefa profunda sua psique está colocando diante de você através desses sinais. E o mais importante, você receberá a chave para transformar esse enigma perturbador na bússola mais precisa da sua vida. Se você está pronto para parar de procurar respostas do lado de fora e encontrá-las por dentro. Nossa imersão começa. Agora, vamos respirar fundo. É como um zumbido baixo sob o piso da sua consciência. No início, diverte. Apenas uma coincidência engraçada, uma piscadela pessoal do universo, destinada apenas a você. Você sorri, sentindo-se o herói de uma história misteriosa. Depois, intriga. As coincidências se tornam um padrão. Sua mente racional começa a procurar lógica, a construir teorias. Você se transforma em um detetive que investiga o caso mais estranho de sua vida, onde você é o investigador, a cena do crime e a única prova. Então, começa a cansar. A busca por sinais se transforma em um segundo trabalho, um trabalho sombrio, pelo qual ninguém paga, mas que consome todas as suas forças. Cada olhar para o celular, cada nota fiscal, cada viagem de elevador se transforma em um exame subconsciente que você tem medo de reprovar. E depois, a assustar. Um calafrio silencioso e gélido de medo. E se eu estiver perdendo alguma coisa? E se for um aviso? Uma responsabilidade insuportável por uma mensagem que você não consegue ler recai sobre você. Você começa a viver olhando por cima do ombro em uma expectativa semiconsciente do próximo sinal. O mundo deixa de ser apenas o mundo. Ele perde sua densidade, sua obviedade. Ele se torna um texto, escrito em uma língua que você um dia conheceu, mas há muito esqueceu. E o mais difícil nisso é o silêncio. Para quem contar sobre isso sem ser considerado estranho? E você fica sozinho com isso, no silêncio ensurdecedor do seu milagre pessoal, que lentamente se transforma em uma maldição. E nesse silêncio ensurdecedor nasce o medo principal. O medo que você teme pronunciar até para si mesmo. E se eu estiver perdendo o contato com a realidade? Deixe-me dizer algo que você talvez nunca tenha ouvido, mas que sua alma anseia desesperadamente por ouvir. O que você está vivenciando não é um sinal de loucura. Pelo contrário, é um sinal de uma sensibilidade que desperta. Sua psique não está quebrando. Ela está se tornando mais permeável, mais sensível. Imagine que a parede entre o seu mundo interior e o mundo exterior se tornou mais fina, mais transparente. Você começa a captar as conexões sutis, os fios invisíveis que ligam eventos e significados. O verdadeiro tecido da realidade que um olhar grosseiro e racional simplesmente ignora. A maioria das pessoas vive em um mundo ensurdecido pelo barulho do dia a dia. Seu receptor interno está sintonizado apenas nos sinais mais altos, mais óbvios. O seu receptor, no entanto, está se tornando mais fino, mais preciso. Ele começa a captar a música silenciosa do mundo, a harmonia de coincidências aleatórias, a ressonância entre o seu estado e o que acontece ao seu redor. Isso não é uma patologia, é uma calibração, um ajuste para um nível mais profundo de ser. Portanto, ouça-me agora, você não está enlouquecendo. Você está começando a despertar, mas o despertar é sempre uma mudança radical na percepção. E ele não começa com uma resposta, mas com um passo simples, porém o mais importante.
com a pergunta certa. Todos os ensinamentos esotéricos, todos os artigos populares na internet dizem para você olhar para o sinal e perguntar: o que você quer me dizer? E nisso reside o erro fundamental, quase trágico deles. Porque essa pergunta imediatamente o coloca na posição de um aluno passivo e o universo no papel de um professor onisciente. Ela o transforma em um receptor de instruções, em alguém que espera por um milagre, que varre a realidade em busca de dicas externas. E se a pergunta certa soasse completamente diferente? E se o sinal não for uma carta a ser lida, mas um espelho no qual se deve olhar? E então a única pergunta correta é: o que você quer me mostrar? Não estou nem sobre mim mesmo. Não. Ouça essa diferença. Dizer significa receber informação de fora. Mostrar significa reconhecer o que já existe dentro. O universo não lhe envia comandos criptografados. Ele simplesmente segura um espelho diante de você no exato momento em que você esqueceu como é a sua aparência. No momento em que seu estado interior, sua ansiedade, sua esperança, sua pergunta não dita, atinge o auge. A primeira pergunta o força a procurar respostas em tabelas numerológicas. A segunda o convida para o diálogo mais importante da sua vida, o diálogo consigo mesmo. E aqui temos em mãos esta chave, a ideia de que o sinal é um espelho. É uma mudança de perspectiva simples, mas incrivelmente poderosa. Mas há um problema. Para aprender a ler o reflexo neste espelho, devemos primeiro nos certificar de que ele está limpo. E nosso espelho, o espelho de nossa percepção, ao longo de décadas, cobriu-se com uma espessa camada de poeira. Poeira de equívocos populares, interpretações baratas e respostas prontas que são tão convenientes de baixar da internet. Porque um espelho embaçado não lhe mostrará seu verdadeiro rosto. Ele lhe mostrará uma caricatura distorcida, montada a partir de fragmentos de opiniões alheias, medos supersticiosos e doces promessas de iluminação instantânea. Portanto, nossa primeira e mais importante tarefa não é olhar atentamente, mas limpar. Devemos, metodicamente, camada por camada, remover essa poeira de nossa percepção para ver a verdade clara e sem distorções. E começaremos pelo mito principal, pela camada mais espessa de sujeira que impede milhões de pessoas de entender o que realmente está acontecendo. Então, em que consiste esse mito principal, essa espessa camada de poeira no espelho? Consiste em que a resposta para a sua pergunta está em algum lugar lá fora. O primeiro impulso, quase reflexo quando você vê o seu número, é abrir um buscador e digitar o que significa 1111, ou significado do número 222. E você imediatamente recebe o que procura, uma lista organizada e arrumada de respostas prontas. Os anjos estão por perto e te apoiam. Seus desejos se realizarão em breve. Você está no caminho certo, continue. E aqui está a primeira armadilha. Essa abordagem é fast food espiritual. Eu entendo por que é tão sedutora. É quente, conveniente, bem embalada. Ela alivia instantaneamente a ansiedade do desconhecido e dá uma rápida injeção de dopamina, a sensação de que você não está sozinho e que uma força superior está cuidando de você. Isso acalma, é agradável. Mas como qualquer fast food, tem um preço que você paga mais tarde. Ela sacia a fome por 5 minutos, mas não proporciona nutrição verdadeira. Não contém nutrientes para o crescimento da alma. Por quê? Porque ela o transforma de um explorador ativo de seu próprio mistério em um receptor passivo de comandos. Ela lhe tira o que você tem de mais valioso, seu poder interior, sua autoridade. Você deixa de ser o capitão do seu navio e se torna um marinheiro que simplesmente espera ordens de uma cabine de rádio invisível. Essa abordagem transforma sua vida em uma sala de espera por um milagre. Você começa a viver não a sua própria vida, mas em busca de confirmações de que a está vivendo corretamente. E o sinal, que era um espelho, se transforma em uma instrução, e você em seu executor. É um caminho que promete clareza, mas que no final leva apenas à dependência de dicas externas. O verdadeiro e profundo problema do fast food espiritual não é que ele dê respostas erradas, é que ele nos faz fazer as perguntas erradas.
Ele nos faz focar na coisa errada. Ele nos faz confundir o sintoma com a causa. Deixe-me explicar isso com um exemplo extremamente simples. Imagine que você está dirigindo seu carro em uma estrada importante, talvez a estrada de toda a sua vida. Você sente que tem o controle, conhece o percurso, e de repente no painel, uma luz pequena, mas insistente, se acende. Verificar motor. O que você fará? Sua reação será instantânea e lógica. Você não vai cobri-la com um adesivo bonito que diz, vai ficar tudo bem. Você não vai rezar para que ela se apague. Você não vai abrir a internet e procurar pelo antigo significado sagrado da luz laranja no painel. Você fará a única coisa sensata. Entenderá que é um sinal de um processo oculto aos seus olhos. A luz em si não é importante. O importante é o que está acontecendo sob o capô, no motor. Agora imagine uma situação absurda. Um motorista vê essa luz e, em vez de ir para a oficina, começa a venerá-la. Ele venera uma mensagem de forças superiores. Ele acredita que, se pensar positivamente o suficiente, a luz desaparecerá. Ele ignora os ruídos estranhos, a perda de potência, o cheiro de queimado. Ele está completamente focado na luz. Os números repetidos são exatamente essa luz no painel da sua alma. Ela não é o problema. Ela aponta para o problema. Ou, mais precisamente, para um importante processo interno que requer sua atenção imediata. Sua alma não fala com você na linguagem dos números. Ela fala na linguagem dos sentimentos, dos conflitos internos, dos desejos não realizados e dos medos ocultos. E os números são apenas o indicador que se acende quando a tensão no motor se torna muito alta. Tentar decifrar o significado de um número, ignorando o sentimento que você experimenta com ele, é o mesmo que ter uma conversa filosófica com a luz do painel, sem prestar atenção ao barulho e ao rangido sob o capô. Então, estabelecemos que o número é apenas uma luz indicadora. Mas como aprender a olhar não para ela, mas sob o capô? Como ouvir o zumbido do motor que ela está sinalizando? Para isso é preciso fazer um exercício simples, mas incrivelmente profundo. E eu quero que o façamos juntos, agora mesmo. E agora vou pedir que você faça algo importante. Algo que pode se tornar um ponto de virada na sua compreensão deste fenômeno. Portanto, por favor, leve isso a sério. Pause este vídeo. Feche os olhos, se for mais confortável para você. E lembre-se da última e mais recente vez que você viu o seu número. Agora faça algo que você nunca fez. Ignore completamente o número em si. 11 e 11, 484, 23, 23. Não importa, é apenas a luz. Esqueça-a. Em vez disso, volte 1 segundo antes de ver o número. Mergulhe nesse momento. Que diálogo interno você estava tendo consigo mesmo? Que pensamento, quase imperceptível como uma sombra, passou pela sua mente? Que sentimento era o pano de fundo do seu dia? Era uma ansiedade silenciosa? Um cansaço profundo? Ou talvez uma esperança tímida? Que questão não resolvida, que nó da vida você estava mentalmente desatando em suas mãos naquele exato momento? Não tente ler a mensagem nos números. Leia-a no sussurro silencioso de seus próprios pensamentos. Não analise, apenas registre. Pegue uma caneta e papel ou abra as notas no seu celular. E anote. Uma frase, uma expressão, uma palavra. Faça isso. Pause o vídeo. E quando voltar, você entenderá por que isso é tão importante. O que você acabou de anotar, esse sentimento, esse pensamento, essa pergunta, é a voz do motor. É para onde a agulha da bússola aponta. É a chave, não o número em si. Mas o que estava acontecendo dentro de você em ressonância com ele? O que você acabou de fazer, ao anotar seu pensamento ou sentimento, não é apenas um exercício de autorreflexão. É um ato de criação. Você construiu uma ponte. De um lado desta ponte está um evento externo, objetivo e aleatório. Um número na tela do celular. Do outro lado está o seu estado interno, profundamente pessoal e subjetivo. Um pensamento fugaz, um sentimento de fundo, uma pergunta não dita. Até este momento, eles existiam em universos diferentes. Mas no momento em que você os anotou lado a lado,
Você sentiu intuitivamente a conexão. Você viu que há uma ressonância entre eles, uma rima, e você não é o primeiro a estar nesta ponte, maravilhado com sua existência. Há quase 100 anos, um homem, o maior cartógrafo do mundo interior, decidiu que essas pontes não eram uma coincidência nem uma ilusão. Ele decidiu que eram a parte mais importante e mais ignorada da experiência humana. Seu nome era Carl Gustav Jung, e ele dedicou décadas de sua vida a estudar exatamente essas conexões misteriosas. Ele descobriu algo surpreendente. Essas pontes não são construídas de acordo com as leis da física, onde a causa gera o efeito. O número no relógio não causou sua ansiedade, e sua ansiedade não materializou esse número. Jung entendeu que eles simplesmente apareceram juntos, no mesmo momento, unidos por um fio invisível, um fio de significado. Ele entendeu que isso não era uma anomalia, mas um princípio fundamental do funcionamento da realidade. Uma segunda grande lei que existe paralelamente à lei da causalidade. Uma lei que governa não a matéria, mas o significado. Ele deu a essa coincidência significativa, a essa ponte entre o mundo da alma e o mundo da matéria. Um nome que soa como música. Um nome que você levará consigo hoje. Ele o chamou de sincronicidade. Sincronicidade. Não é apenas um termo bonito. É a principal lei da psique que você deve conhecer. E na próxima e principal parte de nossa jornada, vamos analisar como exatamente essa lei funciona, por que ela está se ativando em sua vida agora mesmo, e como usá-la não para adivinhação, mas para o diálogo mais profundo consigo mesmo. A desconstrução está completa. A iluminação começa. Então, o que é sincronicidade? Para entendê-la, teremos que fazer algo muito difícil para nossa mente ocidental. Teremos que deixar de lado por um tempo nossa lógica habitual, nosso mundo construído sobre a lei do porquê. Um mundo onde A sempre leva a B, onde a causa gera o efeito. E entrar em um mundo que vive por outra lei, pela lei do assim como. Imagine dois violões perfeitamente afinados, em extremos opostos de uma sala grande e silenciosa. Se você se aproximar de um deles e tocar com força a corda Mi, um milagre acontecerá. A mesma corda no segundo violão, que você nem tocou, começará a vibrar suavemente em resposta. Não porque o primeiro violão ordenou ao segundo. Não há fio entre eles, nenhuma conexão visível. Eles vibram juntos porque estão afinados em ressonância. Eles compartilham a mesma frequência. Carl Jung sugeriu que nossa psique e o mundo externo são como esses dois violões. O primeiro violão é você, seu mundo interior. E suas cordas não são apenas seus pensamentos. São temas profundos e arquetípicos, comuns a toda a humanidade. Perda, amor, traição, vocação, nascimento, morte, escolha. E o que faz essas cordas vibrarem não é apenas a reflexão. É o que Jung chamava de afeto. Uma forte carga emocional, uma poderosa tensão psíquica que muitas vezes nem é totalmente consciente para você. Não é apenas o pensamento preciso mudar de emprego. É o zumbido profundo e inconsciente do conflito entre as cordas de segurança e liberdade. O segundo violão é o mundo objetivo e externo. O mundo de eventos aleatórios, números em relógios, músicas no rádio, pessoas encontradas na rua. Sincronicidade é o momento em que você toca uma corda dentro de sua alma e, de repente, ouve a mesma nota ecoar na orquestra do universo. Quando, dentro de você, com uma força enorme, mas quase sem som, a corda da solidão vibra, o mundo de repente responde com um evento que está sintonizado na mesma frequência de significado. E você vê um número que viu no dia de um término difícil. Ou ouve uma música que estava tocando na época. O número não é uma mensagem. O número é simplesmente o som visível dessa ressonância. É o momento em que a vibração do segundo violão, o distante, se torna alto o suficiente para que você a perceba. É a prova de que seu estado interior e um evento externo estão sintonizados na mesma frequência de significado. Mas por quê? Como isso é possível? Jung ousou sugerir algo de tirar o fôlego. Ele acreditava no que os antigos alquimistas chamavam de unus mundus, o mundo único,
A ideia de que a divisão entre psíquico e físico, entre interno e externo, é apenas uma ilusão de nossa consciência. Na realidade, são dois lados da mesma realidade. Como uma montanha que parece diferente do norte e do sul, mas continua sendo a mesma montanha. Portanto, o que vibra na psique já está vibrando na matéria. A sincronicidade não é um milagre. É simplesmente o momento em que notamos essa conexão fundamental e inseparável. A teoria pode soar abstrata, mas a sincronicidade não é uma teoria. É o tecido vivo e pulsante da vida. Deixe-me contar a história de Ana. Ana era uma artista. Ou melhor, ela ainda possuía pincéis e telas, mas há muito tempo não se sentia uma artista. Seu ateliê, que antes cheirava a óleo de linhaça e esperança, foi preenchido por uma densa névoa cinzenta de crise criativa. Cada tela em branco parecia para ela não uma oportunidade, mas uma repreensão. E em seus ouvidos, vozes soavam constantemente. As vozes de pais amorosos, amigos preocupados. Talvez seja a hora de encontrar algo estável. A arte é um hobby maravilhoso, mas você precisa de garantias. Dentro dela, travava-se uma guerra silenciosa e exaustiva entre sua vocação e a pressão do mundo. A corda liberdade versus segurança vibrava nela com tanta força que ela quase parou de dormir. E foi exatamente então que começou. O número 33. Primeiro, um recibo em uma cafeteria de 373 rublos. Depois ela olhou para o relógio, por acaso, exatamente às 15h33. O número da casa onde ela se perdeu procurando um endereço. 33. Isso se repetia com frequência crescente, transformando-se de uma coincidência divertida em um ruído obsessivo. Ela fez o que qualquer um faria. Pesquisou no Google. Número 33, sinal de orientação divina. Número mestre, indicando crescimento espiritual. Essas respostas eram como algodão doce. Doces, etéreas, mas completamente vazias. Elas não lhe davam nada além de um alívio momentâneo, que era seguido por uma irritação ainda maior. Uma noite, em completo desespero, ela ligou para a mãe. A conversa foi difícil, seguindo o círculo habitual. Ana reclamava do impasse. A mãe sugeria suavemente cursos de design gráfico. E de repente a mãe ficou em silêncio e depois disse: "Sabe, estou aqui arrumando umas caixas velhas e encontrei uma foto da vovó Helena. Ela está em seu ateliê de cerâmica, toda suja de argila, e sorrindo tão feliz." Ana pediu para enviar a foto. Na foto antiga e desbotada, ela viu sua avó, de quem sabia tão pouco. Ela parecia livre. Ela sempre foi tão teimosa, mas continuou a mãe. Todos tentaram dissuadi-la. Largaram um emprego seguro de professora para mexer com argila. O vovô ficou furioso, mas ela não ouviu ninguém. Alugou aquele porão, instalou um forno e foi incrivelmente, verdadeiramente feliz. Ana sentiu como se tivesse levado um choque. Ela perguntou quase sem respirar: "Mãe, quantos anos ela tinha na época?" A mãe pensou: deixe-me lembrar. Foi no ano em que entrei na primeira série. Então ela tinha... Sim, exatamente. Ela tinha exatamente 33 anos. Naquele momento, na alma de Ana, não houve uma explosão, mas um clique silencioso e profundo, como se as peças de um mapa esquecido se encaixassem. Ela entendeu. O número 33 não era um comando de cima, era uma ressonância. Seu conflito interno, estabilidade versus vocação, vibrava na mesma frequência da história de sua avó. Sua alma, sufocando em dúvidas, ativou o arquétipo da mulher sábia e livre. E a avó era sua personificação perfeita. O mundo simplesmente refletiu esse drama interno através da coisa mais simples que podia, através de um número. O número não lhe dizia o que fazer. Ele apenas apontava silenciosamente para a parte de sua alma que já sabia a resposta. Apontava para Helena, dentro da própria Ana. A história de Ana é uma história sobre o fio invisível de significado que conectou sua crise interna com um número e uma memória. E agora? Vamos falar sobre o seu fio. Porque a história de Ana é a sua história, apenas contada em outra língua. Sua crise criativa é o seu conflito interno, sua questão não resolvida que você carrega dentro de si.
O número 33 dela é o seu 1111, o seu 222, o seu 1717. A imagem da avó dela é aquela parte de você, aquele recurso interno, aquele arquétipo que tenta desesperadamente romper em sua consciência para ajudá-lo. Agora volte para sua anotação, para o exercício que fizemos na primeira parte. Volte para aquele sentimento, para aquele pensamento que você registrou. Este é o seu ponto de entrada. Este é o começo da sua história. Olhe para o que você escreveu e faça a si mesmo uma pergunta. Não com a mente, mas com o coração. Que história esse sentimento conta? Se você anotou ansiedade, sobre o que é essa ansiedade? Sobre o medo do fracasso? Sobre o medo de ficar sozinho? Sobre o medo de que você nunca começará a viver sua vida verdadeira? Se você anotou esperança, sobre o que é essa esperança? Sobre qual desejo não realizado ela sussurra? Sobre qual sonho esquecido ela lembra? Que versão de si mesma ela vê no futuro? Se você anotou cansaço, do que você está realmente cansado? Da luta? Dos compromissos? Do papel que você está desempenhando, mas que não lhe serve mais? Seu número é a capa de um livro. Uma capa bonita, misteriosa e intrigante. E o sentimento que você experimenta no momento em que vê esse número é o seu título. Sua tarefa, sua única e mais importante tarefa, é abrir este livro e começar a ler. Pare de tentar decifrar a capa. Tenha coragem e leia a primeira frase, escrita na linguagem dos seus sentimentos. O que este livro quer lhe contar sobre si mesmo? Sobre qual herói interior, esquecido no sótão empoeirado de sua alma, ele narra? Sobre qual dragão, com o qual você há muito tempo deveria lutar, ele o adverte? O número não é a resposta. O número é a pergunta que sua alma faz à sua consciência. E a resposta para ela você não encontrará na internet. Você a encontrará apenas nas páginas do livro que está segurando em suas mãos agora mesmo. E quando você abre este livro, escrito na linguagem dos seus sentimentos, você vê seus capítulos, seus personagens, partes esquecidas de você, suas reviravoltas na trama. Mas todo grande livro tem um tema principal, central, um fio que percorre toda a narrativa. E há uma única pergunta que, como um holofote, ilumina esse fio na escuridão. Esta é a principal pergunta que Jung fazia a seus pacientes e a si mesmo quando se deparava com a sincronicidade. É a pergunta que quero lhe dar hoje. Pronuncia lentamente, ouça cada palavra. Que parte de mim, que aspecto da minha vida precisa desesperadamente da minha atenção agora, a ponto de ter que gritar através das coincidências do mundo externo? Note como é genialmente construída. Ela não pergunta, o que o futuro me reserva? Ela não pergunta, estou fazendo a escolha certa? Ela não pergunta, isso é um bom ou mau sinal? Todas essas perguntas o tornam passivo. Esta pergunta, no entanto, devolve a você seu poder, sua autoridade interna. Ela desloca o foco da adivinhação do futuro para um diagnóstico profundo e honesto do presente. Ela diz, a luz está acesa, o motor está fazendo barulho. Onde exatamente? Em que parte da minha própria vida deixei de prestar atenção? Que parte da minha alma ignorei por tanto tempo que ela precisa recorrer a medidas tão desesperadas para se comunicar comigo? E agora quero convidá-lo a fazer algo que levará a nossa conversa de hoje para além desta tela. Quero convidá-lo para um espaço de exploração compartilhado. Não estou pedindo que você compartilhe nos comentários os detalhes íntimos da sua história. Seu livro pertence apenas a você. Mas peço que compartilhe seu título, em uma palavra. Pense nesta pergunta principal. E quando a resposta começar a se formar, cristalize-a em um único tema. Compartilhe nos comentários não a resposta em si, mas uma palavra que descreva o tema para o qual seu sinal apontou. Talvez seja liberdade, talvez relacionamentos, ou vocação, ou cura, limites, confiança, perdão. Não faça isso por mim. Faça por si mesmo e por todos que estão trilhando este caminho com você. E depois, role os comentários. O que você verá será surpreendente. Não será apenas uma lista de palavras. Se tornará um mapa vivo e pulsante da alma coletiva.
um mapa dos temas que nos preocupam a todos neste momento. Você verá que a corda que vibra em você também vibra em centenas, milhares de outras pessoas. E nesse momento você entenderá. Você não está sozinho em sua busca. Sua história é única, mas seu tema é universal. Vamos criar este mapa juntos. Escreva sua palavra. E quando você olha para este mapa de temas nos comentários, para esta floresta de palavras solitárias, liberdade, vocação, cura, você começa a entender algo muito importante. Você entende que todos nós estamos diante de portas semelhantes, trancadas há muito tempo. Isso nos leva à mudança de percepção mais importante e curativa que você pode fazer hoje. Até este momento, você via esses números repetidos como um enigma obsessivo, como uma anomalia, como uma falha silenciosa na matriz da sua vida que precisava ser ignorada ou decifrada. Agora proponho que você os veja como um convite. Imagine que sua consciência é uma casa onde você mora, e a sincronicidade é uma batida insistente em uma de suas portas. Primeiro silenciosa, depois cada vez mais alta. Quem está batendo? Não é um estranho, não é um inimigo, é sua própria alma, seu si mesmo, seu verdadeiro eu, aquela parte íntegra de você que conhece seu verdadeiro caminho. Ela bate na porta da sua consciência porque atrás da porta há um cômodo no qual você não entra há muito tempo. Um cômodo que seu ego consciente considera perigoso, desnecessário ou simplesmente assustador. Talvez seja o cômodo dos seus traumas de infância, talvez o cômodo dos seus talentos enterrados, ou o cômodo da sua vulnerabilidade. Seu ego pendurou uma placa de "não entre" e o evita cuidadosamente. Mas é exatamente lá, nesse cômodo esquecido, que está guardado o que você precisa vitalmente agora. Lá está guardado seu próximo passo, sua cura, seu crescimento. Os antigos alquimistas diriam que um evento sincrônico é a prima matéria, o material bruto, não processado. Em si, é apenas um pedaço de chumbo, um número aleatório. Mas quando você o aceita, quando se pergunta, com qual tema interno meu isso ressoa? Você coloca esse chumbo na fornalha alquímica da sua atenção. Seu trabalho interno, sua honestidade consigo mesmo, sua coragem de olhar para aquele cômodo, esse é o fogo que transforma o chumbo da casualidade no ouro do significado. Portanto, entenda o principal. Sua alma não o está torturando. Ela não está brincando de esconde-esconde com você. Ela o ama. Ela o ama tanto que está disposta a bater na porta da sua consciência repetidamente, até que você finalmente tenha coragem e abra. Sua tarefa não é fazer a batida parar. Sua tarefa é ir até a porta, girar a chave e perguntar: "Sim, estou ouvindo." E quando você decide abrir essa porta, quando diz "Sim, estou ouvindo", seu trabalho muda radicalmente. Você deixa de ser um observador passivo e se torna um participante ativo do diálogo mais importante da sua vida. Portanto, ouça-me agora. Pare de procurar respostas em tabelas numerológicas. Pare de perguntar ao Google o que seu número significa. A verdadeira resposta não está lá. Ela está na topografia da sua paisagem interior, em suas montanhas, rios e florestas escuras. Sua nova tarefa não é decifrar o número, mas explorar o sentimento com o qual ele ressoa. Encare esse sentimento. Não fuja dele. Não tente abafá-lo. Converse com ele como se fosse um convidado sábio, embora incompreendido. Se é a ansiedade que aperta seu peito, pergunte a ela gentilmente: "Do que você está tentando me proteger? Que perigo você vê que eu me recuso a notar?" Você verá que a ansiedade não é um inimigo, mas um guardião assustado que está apenas fazendo seu trabalho com muito zelo. Se é uma tristeza silenciosa e pungente, pergunte a ela: "Pelo que você está chorando? O que foi verdadeiramente perdido? Que parte importante de mim eu deixei no passado e como posso recuperá-la?" Se é uma pontada súbita de esperança, pergunte a ela: "Que versão do futuro você está me mostrando? De qual potencial não realizado você está me lembrando?" E esteja preparado para o fato de que nem sempre um anjo de luz o espera atrás da porta. Às vezes, quem bate é aquela parte de você que você exilou, aquela que seu ego bem educado considera má.
Talvez seja uma inveja ardente do sucesso de outra pessoa. Talvez uma irritação surda com um ente querido. Talvez uma raiva pequena e vergonhosa. Não bata a porta na cara deles. Estes são os convidados mais importantes. Pergunte à inveja: sobre qual desejo meu, que tenho medo de admitir para mim mesmo, você está gritando? Pergunte à raiva: qual dos meus limites foi violado? Onde eu me traí ao permitir que isso acontecesse? Seu trabalho é se tornar não um decifrador, mas um ouvinte sensível e destemido do seu mundo interior. Você não é um analista de códigos externos. Você é um interlocutor da sua própria alma. Sua tarefa não é se tornar um especialista em sinais. Sua tarefa é se tornar um especialista em si mesmo. Mas como treinar essa audição interna em um mundo que constantemente grita e distrai? Como aprender a distinguir o sussurro silencioso da alma em meio ao rugido do cotidiano? Como qualquer habilidade, seja tocar um instrumento musical ou aprender uma nova língua, requer prática. Prática regular e consciente. E para isso, existe uma ferramenta muito simples, mas incrivelmente poderosa. Quero que você comece a manter um diário de sincronicidades. Não se assuste, isso não requer horas de meditação ou rituais complexos. Você só precisará de um caderno simples ou do aplicativo de notas do seu celular. Divida a página em 3 colunas. Primeira coluna, evento. Aqui você registra o fato objetivo e externo, de forma seca, sem emoções, como um policial em um relatório. 14:14. Vi no relógio enquanto comprava café. Ou ouvi a palavra Austrália 3 vezes no dia, de fontes diferentes. Esta é a sua âncora na realidade. Segunda coluna, contexto interno. Esta é a parte mais importante. Aqui você se torna o poeta da sua alma. Você descreve o que estava acontecendo dentro de você um segundo antes ou no momento do evento. Pensando na conversa difícil que terei com meu chefe, senti uma mistura de medo e sensação de injustiça. Havia tensão no corpo. Seja o mais honesto e específico possível. E a terceira coluna, ponte de significado. Aqui você se torna um explorador. Você não escreve uma resposta final. Você levanta uma hipótese. Você tenta construir aquela ponte entre a primeira e a segunda coluna. Você se pergunta: se isso não fosse uma coincidência, que significado poderia ter? E anota uma possível variante. Por exemplo, talvez seja um lembrete da necessidade de encontrar equilíbrio e equanimidade, 1414 nesta situação. Não cair na agressão, mas também não ser uma vítima. Defender minha posição com justiça. Entenda o principal. O objetivo deste diário não é adivinhação. Você não está tentando prever o futuro. Você está treinando um músculo. O músculo da sua atenção ao seu mundo interior. Você está aprendendo a notar essas ressonâncias sutis. No início, pode parecer forçado, mas depois de uma semana, de um mês, você começará a ver padrões. Você verá que certos números ou sinais aparecem em conexão com certos temas internos. Você começará a entender a linguagem única na qual o seu si mesmo fala especificamente com você. Este diário não é um livro de previsões. É o seu dicionário pessoal para traduzir da linguagem da casualidade para a linguagem do significado. É o passo mais prático que você pode dar para transformar esse enigma perturbador em sua bússola mais confiável. E quando você começar essa prática, dia após dia, semana após semana, uma profunda transformação interna acontecerá com você. Não será apenas uma mudança de hábito, será uma mudança de identidade. Você não é mais uma vítima de fenômenos inexplicáveis, jogado no oceano da casualidade. Você é um interlocutor da sua própria alma. Você é um coautor do significado da sua vida, que nasce no diálogo entre sua consciência e seu inconsciente. O mundo não deixou de ser misterioso. Ele nunca deixará. Mas você deixou de estar perdido nele. Por quê? Porque você encontrou uma bússola. E sua agulha, ao contrário de todas as outras bússolas do mundo, que apontam para o norte, para o leste, para algum objetivo externo, sempre aponta para dentro. Ela aponta para o seu si mesmo, para o seu centro interior, para aquele ponto dentro de você que sempre sabe onde é o lar. E quando você sabe onde está o seu centro,
Você não tem mais medo de se perder na periferia. Aquele zumbido baixo, aquela loucura obsessiva que o trouxe até aqui, não era uma doença. Era uma crise de crescimento. Eram as dores do nascimento de uma consciência nova e mais ampla. Seu antigo e estreito eu, seu ego, estava se rompendo, porque se tornou pequeno demais para a totalidade que buscava se manifestar através de você. O que você percebia como uma maldição era, na verdade, uma bênção. Era o chamado da sua alma que dizia: você é maior do que pensa que é. É hora de crescer. Você veio aqui em busca de respostas sobre sinais e sai com o entendimento de que o único sinal que importa é você mesmo. Seu corpo, seus sentimentos, seus sonhos, seus conflitos. Este é o verdadeiro texto que você precisa aprender a ler. O verdadeiro poder não está em prever o futuro, mas em estar em um contato tão profundo com o momento presente da sua alma que o futuro se alinha ao seu redor da maneira mais harmoniosa. Você não busca mais o caminho, você se torna o caminho. Percorremos um longo caminho nesta hora, do enigma perturbador na tela do relógio, à bússola interna no coração da alma. Descemos as minas escuras da psique e saímos com pepitas de ouro puro. Vamos agora cunhar neste ouro a principal e brilhante percepção que extraímos juntos. Então, qual é a principal lei da psique que descobrimos hoje? É que nada é por acaso, porque tudo está conectado, mas não conectado por fios rígidos de um destino predeterminado que o mantém prisioneiro, mas por cordas vivas e vibrantes de significado que o convidam para a dança. O destino é um roteiro escrito para você. O significado é a música que você cria em ressonância com o mundo. E quando você vir números repetidos, saiba, não é o universo falando com você. É o universo dentro de você falando com você. É o seu si mesmo, o seu imenso e verdadeiro eu. Aquele centro íntegro da sua psique que é mais sábio, mais antigo e maior do que o seu pequeno e ansioso ego. Imagine que o seu ego é um pequeno barco navegando na superfície da vida, confiante em seus mapas e rotas. E o si mesmo é o oceano vasto e profundo sob ele. A sincronicidade é quando esse oceano envia uma onda silenciosa, mas poderosa, à superfície para lembrar ao barco da profundidade ilimitada da qual ele faz parte. Para que o barco não se imagine ser o oceano inteiro. É o seu si mesmo lembrando-o do caminho de casa. Não para um lugar, mas para casa, para a sua autenticidade, para a sua integridade, para a pessoa que você nasceu para ser, antes que o mundo lhe dissesse quem você deveria ser. O número no relógio é apenas uma gota do oceano que tocou o seu casco para que você se lembrasse da sua natureza ilimitada. E quando você aceita essa verdade, não apenas com a mente, mas com todo o seu ser, não é apenas sua atitude em relação aos números que muda. Tudo muda. A partir deste dia, seu mundo se tornará mais profundo. Uma música aleatória no rádio, cujas letras, de repente, se encaixam perfeitamente na sua pergunta não dita. Um encontro inesperado com uma pessoa em quem você pensou de manhã. Uma frase ouvida na multidão que o perfura como uma flecha, atingindo o centro do seu problema. Um livro que cai sozinho da prateleira de uma loja, abrindo na página certa. Tudo isso pode se tornar para você um sinal, um espelho, um convite ao diálogo. Você deixará de procurar sinais com tensão. Não precisará mais escanear a realidade em uma espera febril por uma dica. Em vez disso, você começará a viver com um sentimento de atenção calma e aberta. Será como se você aprendesse a ouvir a música silenciosa que sempre tocou ao fundo, mas que você não percebia por causa do seu próprio ruído interno. Você entra em um diálogo com a realidade, onde cada momento pode ser preenchido com significado, se você estiver disposto a fazer a pergunta certa. Isso não significa que sua vida se tornará mais fácil. Não. Os problemas não desaparecerão. A dor não recuará. Haverá dias de dúvida e cansaço, mas sua atitude em relação a eles mudará. Mesmo o dia mais sombrio, mesmo a experiência mais dolorosa, pode se tornar parte deste diálogo, parte da mensagem que sua alma está tentando transmitir
a sua consciência. Sua vida, de um conjunto de eventos aleatórios, se transforma em um poema significativo, embora complexo. E você é seu principal leitor. Toda esta jornada que fizemos juntos nesta hora não seria possível sem a sua principal qualidade. Quero agradecer a você, não apenas pelo seu tempo e atenção. Quero agradecer pela sua confiança e pela sua coragem, porque olhar para dentro de si é um ato de coragem. Em um mundo que tenta desesperadamente nos distrair com o ruído externo, escolher o silêncio do diálogo interno é um ato. Reconhecer que a resposta não está nas instruções de outros, mas em sua própria profundidade, é um ato de conquista, de soberania. Você fez isso. Você percorreu este caminho até o fim. E agora você sabe. Você não está sozinho nesta busca. Aquele zumbido baixo que você ouvia na solidão é, na verdade, parte de um coro imenso. Agora você sabe que seu caminho, aparentemente solitário, é uma trilha pela qual muitos caminham, e a luz de suas lanternas é visível à sua frente e atrás de você. Portanto, permita-me dizer isso oficialmente. Bem-vindo. Bem-vindo à comunidade daqueles que não buscam sinais, mas significado. Daqueles que estão dispostos a fazer perguntas difíceis e não têm medo de receber respostas honestas. Daqueles para quem a psicologia não é um conjunto de técnicas, mas um caminho para a alma. Obrigado por fazer parte desta exploração. E para que esta comunidade de buscadores cresça, para que nossas explorações conjuntas se tornem mais profundas e ousadas, peço que você faça algumas coisas simples, mas muito importantes. Se esta jornada de 1 hora foi valiosa para você, se você sentiu ressonância, inscreva-se. Sua inscrição não é apenas um clique, é sua declaração de intenção. É o seu sinal de que você está pronto para continuar este caminho conosco, mergulhando nos mistérios mais profundos da alma humana. Clique no sininho para não perder o momento em que abriremos o mapa novamente e partiremos para a próxima expedição. E, finalmente, pense em uma pessoa. Naquela que, você acha, também ouve este sussurro silencioso do universo, que também olha para o relógio com o coração apertado e não consegue encontrar uma resposta. Compartilhe este vídeo com ela. Não será apenas um repost, será um ato de profunda compreensão e apoio. Será uma mensagem silenciosa. Você não está enlouquecendo e você não está sozinho. E ao sair deste espaço de volta para a sua vida, leve consigo um pensamento principal, como um talismã. Lembre-se da principal lição de hoje. Não pergunte o que o sinal significa. Pergunte o que ele torna significativo em você. A jornada continua.